Prezados alunos, como nós estamos com as atividades presenciais suspensas, então nós vamos começar a fazer algumas atividades à distância até que nós possamos nos encontrar presencialmente. Nessa primeira aula, eu vou apresentar alguns termos técnicos da área de tecnologia da informação, TI, em inglês, e vou tentar fazer a pronúncia correta para vocês irem se acostumando à pronúncia. Depois da videoaula, vocês vão acessar o Moodle e tem um questionário, onde vocês vão ter que assinalar a alternativa correta de acordo com cada termo em inglês, o seu correspondente em português. Information Systems, na verdade é o nome do nosso curso, né? Então, sistemas que podem ser utilizados em diversas empresas, organizações, bancos. Distributed Systems, sistemas distribuídos, quando a gente trabalha com sistemas que utilizam diferentes computadores ou diferentes processadores para serem executados de uma forma mais rápida. Database, apesar da gente escrever data, a gente lê data. Database é uma base de dados. Por exemplo, quando vocês fazem a matrícula no FSM, vocês estão numa base de dados dos alunos. Database Management Systems, ou DBMS, é um sistema de gerenciamento de banco de dados. SQL Server, Oracle, MySQL. Na verdade, a gente não pronuncia MySQL, o correto é pronunciar MySQL. Computer Network, tudo que tem a ver com rede de computadores, tem a ver com Computer Network, a própria internet está dentro desse termo. Artificial Intelligence, inteligência artificial. Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Sobre toda essa parte de inteligência artificial e sistemas inteligentes. Business Intelligence, inteligência de negócios, sistemas que são feitos para ajudar analistas de negócios a tomarem decisões. Também é muito utilizada na área financeira, mas também podemos fazer sistemas de inteligência de negócios para outras áreas. Toda a parte de planejamento estratégico, área administrativa, pode ter sistemas que a gente também conhece como sistemas de BI. Data Warehouse, ou armazém de dados. Esse termo tem a ver com o próximo termo, que é o Data Mining, mineração de dados. Um armazém de dados é uma grande coleção de dados, geralmente de uma grande empresa, então reúne bancos de dados de diferentes sistemas, e através das técnicas de Data Mining, que é a mineração de dados, a gente pode descobrir algumas coisas. Por exemplo, quando um cliente faz uma compra, que tipo de produto ele compra junto, que seria a chamada compra casada. E aí as empresas podem tomar decisões de vender produtos juntos, de fazer promoções a partir da mineração de dados, da análise do comportamento dos clientes. Isso tudo é feito através de algoritmos de mineração de dados. Expert Systems, sistemas especialistas, é um dos tipos de sistemas da área de inteligência artificial. São sistemas construídos a partir do domínio de um especialista, alguém que entende bastante de uma área, e existem vários sistemas na área de saúde. Por exemplo, eu posso desenvolver um sistema especialista para diagnosticar uma determinada doença usando o conhecimento, com o conhecimento de médicos, de pessoas da área de saúde que ajudam para contribuir na construção desse sistema. Management Information Systems seriam sistemas de informações gerenciais, ou SIG. As empresas usam esses tipos de sistemas para gerenciar os seus negócios. Então, seria como se fosse um sistema que tem uma série de informações para que os gerentes possam tomar decisões sobre o rumo da empresa. Vendas, por exemplo, análise de comportamento dos clientes, despesas, receitas. Stack Overflow. Stack é pilha, Overflow é estouro. Quando vocês agora começarem a aprender programação, vocês vão ver que, dependendo do comando que vocês possam escrever de forma errada, quando vocês mandarem executar o programa, pode aparecer esse tipo de erro. Significa que houve um estouro de memória. Em algum momento vocês cometeram algum erro na programação e houve um estouro dessa pilha. Exception é uma exceção. Quando é que ocorre uma exceção? Quando eu executo o programa e tem algum tipo de erro. Por exemplo, eu tento fazer uma divisão e tento fazer uma divisão por zero. Em algum momento eu cometi algum erro no meu programa e eu tento fazer a divisão de um valor por zero. Vai ocorrer uma exceção, porque o computador não consegue fazer uma divisão por zero, um erro chamado divide by zero.
A gente pode estudar mais adiante, né, tratamento de exceções, como resolver esses problemas para que o computador não pare de executar o programa se ocorrer uma exceção. Developer é o programador, antigamente a gente chamava de programador, hoje a gente chama de desenvolvedor, né? O desenvolvedor de sistema. Browser, o software que a gente usa para acessar a internet, Firefox, Internet Explorer, Google Chrome e vários outros, né? Então é o sistema que permite que a gente acesse a web. Markup Language, linguagem de marcação. Uma das mais conhecidas é o HTML, Hypertext Markup Language. É uma linguagem que permite que, através de tags, eu possa criar uma página na web. Então, um exemplo de tag body, que é corpo. Programming Language, linguagem de programação. Vocês vão estudar esse semestre com a professora Nara a linguagem de programação C e durante o curso vão estudar outras, como Java, Prolog. Então, são linguagens que a gente utiliza para desenvolver sistemas. Information Technology são todos os termos, equipamentos, programas que têm a ver com tecnologia da informação. Recommender Systems, sistemas de recomendação, são muito utilizados em sites de comércio eletrônico, que são sistemas que recomendam, ou que permitem que a gente recomende coisas, produtos, por exemplo, num site de comércio eletrônico. Eu acesso um site de comércio eletrônico, por exemplo, o Amazon, e eu recebo recomendações de produtos. Então, significa que esse site de comércio eletrônico tem embutido dentro dele um sistema de recomendação. Hypermedia Adaptive Systems. O termo hypermedia é uma junção de hipertexto, com multimídia. Significa que eu tenho um hipertexto, não é um texto grande, significa que eu tenho um texto com vários links para acessar outras páginas que estão na internet, e eu tenho junto toda a parte de multimídia, vídeos, animações, som, imagens, e o adaptive quer dizer adaptativo. O sistema adaptativo significa que ele vai tentando descobrir características do usuário e vai se moldando de acordo com as características desse usuário. Project Management quer dizer gerenciamento de projetos. Então, existe esse cargo nas empresas, né, o gerente de projetos. É uma pessoa que gerencia uma equipe de desenvolvimento, que tem desenvolvedores, testadores, engenheiros de software, a pessoa responsável por um projeto. Por exemplo, criar um novo aplicativo é um novo projeto. Hipertexto, eu comentei um pouquinho ali quando a gente falou da hipermídia adaptativa, né? Uma página na web é um hipertexto, é um texto que tem vários links, que são palavras destacadas, que antigamente a gente chamava de hot words, ou palavras quentes, e a partir dessas palavras eu consigo acessar outras páginas na internet. Data Structure, estrutura de dados. Vocês vão estudar um pouco de estrutura de dados agora na disciplina de programação com a professora Nara, em Programação e Estrutura de Dados 1. Vão ver estruturas de dados como vetores, matrizes. Depois a gente estuda registros, estuda pilhas, filas, árvores, grafos. Tem uma série de estruturas de dados que a gente precisa utilizar na programação. Computer Science, ciência da computação, inclusive é o nome de um curso de computação, né? Ciência da computação. Ciência da computação envolve uma série de coisas. Todas as áreas de pesquisa de computação, hardware, software, tudo é ciência da computação. Thread vocês vão estudar em programação concorrente mais adiante na disciplina de paradigmas de programação. Thread é um fluxo de execução. Eu posso ter diferentes fluxos de execução executando concorrentemente, fazendo com que eu aproveite meu processador executando coisas em paralelo. Library, quer dizer biblioteca. É muito comum quando a gente programa utilizar bibliotecas, que são códigos que foram construídos por outro programador para eu reutilizar. E vocês vão usar isso, por exemplo, agora em programação C com a professora Nara, quando vocês usarem o comando include em C. Application, uma aplicação, um app, um aplicativo, por exemplo, para um dispositivo móvel, para um celular, eu posso chamar de application. Keyboard, teclado, um dispositivo de entrada de dados. Central Process Unit, ou CPU, é o processador do meu computador. Não é o gabinete, né? É um dos componentes que fica dentro do gabinete. Seria o componente central que faz toda a parte de processamento, cálculos, operações lógicas, operações aritméticas. Decision Support Systems, sistemas de
suporte ou de apoio à decisão, a gente conhece em português como SAD, são sistemas que ajudam os administradores a tomarem decisões de negócios. E eles têm algum tipo de inteligência embutida, que é o conhecimento dos administradores, para ajudar a tomar decisões. Electronic Commerce, comércio eletrônico, todos os sites que têm a ver com venda de produtos, marketing, serviços, divulgação de serviços, catálogos, reservas de hotel, compra de passagens aéreas. Malware é um software malicioso. Eu baixo um software da internet e, sem saber, eu instalo junto um software espião que fica tentando descobrir o tipo de informação que eu acesso na internet. Isso é um malware. Password é uma senha ou um código de acesso. Client-server é um tipo de arquitetura chamado cliente-servidor. Eu, na minha casa, sou um usuário, sou o cliente. Eu acesso um servidor, por exemplo, para acessar um site de comércio eletrônico. E o meu computador troca informações via internet com esse servidor. Então, é a ideia do client-server, cliente-servidor. Algoritmo é um algoritmo. Quando a gente estuda programação, antes da gente programar, a gente primeiro elabora um algoritmo. Vocês devem estar começando a estudar algoritmos com a professora Nara. Então, eu elaboro uma sequência de passos para resolver um problema e depois essa minha sequência de passos, que eu escrevo geralmente em linguagem natural, em português, ela é convertida numa linguagem. Operating Systems, sistemas operacionais, que é um tipo de software básico como Windows, Linux, Unix e outros, né? É um tipo de software que permite que eu possa acessar outros recursos do meu computador. Inclusive, nós temos no curso uma disciplina chamada Sistemas Operacionais. Computer Architecture, ou Arquitetura de Computadores, também temos uma disciplina com esse nome. O que é arquitetura de computadores? É a parte do hardware, o processador, a memória, os dispositivos de entrada como o teclado, o mouse, o monitor, tudo isso faz parte da arquitetura do meu computador. Software Engineering é engenharia de software, toda a parte de modelos, modelagem, inclusive existe um curso de bacharelado hoje em dia chamado engenharia de software. Então eu posso ser engenheiro de software, que é como se fosse um analista de sistemas, mas numa visão um pouco mais moderna, que é a pessoa que vai modelar sistemas, vai definir arquiteturas, e não necessariamente ele vai ser também o desenvolvedor. Às vezes ele só faz a parte do modelo e o desenvolvedor desenvolve o software a partir desse modelo. Read-Only Memory, memória somente de leitura. Todos os computadores têm essa memória chamada memória ROM, onde tem gravadas algumas informações que são utilizadas para colocar o sistema em operação, inclusive para carregar o sistema operacional. Random Access Memory, ou memória RAM, memória de acesso aleatório, é a memória onde ficam armazenadas as variáveis dos nossos algoritmos e programas. Então, à medida que vocês começarem a construir programas e precisarem armazenar dados, a idade de uma pessoa, o salário, isso tudo vai ser armazenado nessa memória de acesso aleatório. Helpdesk seria essa questão toda de ajuda do usuário, né? Então, as pessoas que trabalham com a área de suporte, sistemas que ajudam o usuário a abrir um chamado, isso tudo tem a ver com essa área chamada Helpdesk. Human Computer Interaction é toda a parte de interação do homem com a máquina. Por exemplo, eu interajo com o computador através do mouse, eu interajo através da voz, eu interajo tocando na tela. No curso de Sistemas de Informação, vocês têm uma disciplina chamada Interface Humano-Computador, que estuda essas interfaces e como construir interfaces melhores para que meu usuário acesse os meus softwares. Syntax e Semantic são duas palavras que têm a ver com programação. Quando vocês começam a construir um programa, vocês têm que seguir regras de sintaxe, de como escrever corretamente um comando na linguagem de programação. E quem define as regras de sintaxe são os programadores que criam as linguagens de programação. E a programação também tem semântica. A semântica é o sentido. Por exemplo, se eu falar em português, abra a porta, eu escrevi corretamente e falei corretamente, né? A sintaxe está correta. E a semântica também, porque abrir a porta faz sentido. Aí se eu digo apague a porta, sintaticamente está escrito correto. Apague a porta. Eu estou falando corretamente, não estou escrevendo, desculpa. Mas semanticamente não faz sentido. Que sentido faz eu dizer para alguém apagar uma porta? Então, quando eu escrevo um código de programação, eu tenho que seguir as regras de sintaxe daquela linguagem para que o computador consiga interpretar o comando que eu quero que ele execute.
e aquilo que eu estou escrevendo tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, eu não vou conseguir fazer o programa funcionar de acordo com o que o meu usuário está esperando. Por exemplo, eu tenho que calcular o salário líquido do meu usuário para a folha de pagamento. Se eu escrever a fórmula de cálculo do salário errada, ela pode estar escrita com a sintaxe correta, mas eu posso cometer um erro de cálculo na fórmula. Por exemplo, eu pego o número de horas que a pessoa trabalhou e ao invés de multiplicar pelo valor da hora trabalhada, eu faço uma subtração. Eu escrevo sintaticamente correto, o comando de subtração está correto, mas semanticamente não faz sentido, porque não tem sentido eu diminuir o valor da hora, as horas trabalhadas menos o valor da hora, eu tenho que multiplicar. Isso é um erro de semântica. Então são coisas importantes que vocês vão estudar em programação durante o curso todo. Então agora, após vocês assistirem essa videoaula, peço que vocês acessem o Moodle e respondam ao questionário correspondente à aula do dia 18 de março, que na verdade são esses termos que vocês têm que verificar a tradução de cada um deles. Cuidem-se, fiquem em casa e vamos tentar ficar bem de saúde, e espero que em breve a gente possa se encontrar presencialmente no UFSM. Então, um grande abraço a todos.